Olá, você que vai assistir pela internet, que o Senhor Espírito Santo nos convença daquilo que é necessário ser convencido. Ninguém vem ao Pai se o Espírito Santo não convencer. Ninguém pode ser salvo se o Espírito Santo não convencer. E ninguém diz que Jesus Cristo é santo se não for pelo Espírito de Deus. Ou seja, todo aquele que entrega a vida para Jesus tem o Espírito Santo. Isso é bíblico. Nós somos selados pelo Espírito Santo no momento que entregamos a vida para Jesus. E é por causa disso que estamos aqui, porque o Senhor Jesus, o Pai e o Senhor Espírito Santo nos motivou, nos impulsionou a estarmos aqui. Não é o homem, não se deixe enganar. É sempre Deus. Deus faz aquilo que lhe apraz nos seus filhos. Não naqueles que ainda não creem em Jesus, não naqueles que ainda não entregou a vida para Jesus, mas naqueles que se entregaram a Jesus, Deus faz conforme lhe apraz. É Ele que nos dirige. Mas sempre devemos lembrar que Deus nunca vai nos dirigir e vai nos levar para algo que seja nocivo a nós, ou contrário à vontade dele. E a vontade do nosso Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Bom, o tema de hoje, para que nós possamos conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais da sua igreja, conhecer um pouco mais sobre nós, aquilo que nós podemos mudar ainda, né? Não no nosso pensamento, no sentido assim, nos nossos valores, mas nos valores de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer algo que Deus não quer que façamos. Muitas vezes queremos fazer algo que não precisa ser feito, né? Jesus disse: aquele que está cansado e oprimido, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então, nós precisamos entender isso, que o jugo do Senhor, ele é leve e suave. E nós precisamos ficar com aquilo que é do Senhor na nossa vida. E o Senhor nos deu uma tarefa para fazer aqui, que é pregar sobre a salvação. Os meios para isso são vários. Vários meios o Senhor dá para a sua igreja pregar a salvação. Mas é para pregar a salvação. Muitos têm errado nisso, muitos têm falhado nisso, pregando outra coisa ao invés da salvação, né? Pregando usos e costumes e pregando tradição humanas apenas. E isso não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Como está o seu coração diante de Jesus? O mês passado nós pregamos sobre a dureza do coração. E hoje, depois de um mês, eu creio que todos estavam aqui. Depois de um mês, o Senhor pergunta: como está o teu coração? Continua igual? Continua falando as mesmas coisas, pensando da mesma maneira? Ou você já deixou Jesus fazer uma transformação? Ah, pastor, mas eu já sou salvo. Sim, nós somos salvos, mas estamos no processo de santificação, processo de transformação. A Bíblia fala, é a estatura do varão perfeito. Mas Jesus também diz que a obra que ele começou, ele vai terminar. Nós que queremos apressar as coisas, né? E normalmente nós apressamos a vida do próximo e não a nossa. Que você precisa, que você tem, que você vai. Não é assim? É costume da gente. Por isso que nós estamos no processo de transformação. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Esse lugar ali é Nazaré. É onde Jesus nasceu e passou a sua infância ali em Nazaré. Jesus voltou ali e pregou sobre a salvação. E para que aqueles homens e mulheres, ali os vizinhos de Jesus, o recebessem como Messias, Jesus fez ali milagres. Mas eles não acreditaram em Jesus como Messias. Disseram: mas esse não é filho de Maria? Esse e nós não conhecemos ali as irmãs dele, os irmãos? Que história era dessa dele dizer que é o Messias?
e não creram nele. Então Jesus disse, eu queria fazer mais coisas para eles. Esse mais, irmãos, era salvar. Era que eles fossem salvos. Mas eles não acreditaram em Jesus como Messias. Quando nós, voltando para nós, nos nossos dias, primeiro para a igreja, quando a nossa fé está oprimida, ou seja, ela está pequena, Jesus não faz mais coisas por nós. Por isso ele diz que se você precisar de fé, peça a Deus. Fé é um dom, sabia? Deus não vai te cobrar nada pela fé. Aliás, tudo que Deus nos dá, Ele não cobra nada. Quem cobra é o homem, né? Então, mais fé, mais realizações na nossa vida por parte do Senhor. Então, na tua oração, isso é um conselho, deve ter, Senhor, acrescenta a minha fé. Vou ler um texto aqui. Hoje a mensagem é breve, porque é como está o teu coração, né? Já foi falado muitas coisas daquilo que eu vou pregar hoje aqui, então quase que eu não prego. Vamos ler o texto é sempre bom ler, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro aqui já se antecipa, né? Pedro tinha dado para ele mesmo um limite para ele perdoar 7 vezes. Esse é o limite de Pedro. Por isso que ele fala, até 7, Senhor. Achando que Jesus ia achar, Pedro, quantas vezes, né? 7, né? Não. Aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, tem uma vida de perdoar sempre. Porque as pessoas vão te magoar sempre. As pessoas vão te irritar sempre. O diabo vai te irritar e vai querer fazer com que você se irrite com as pessoas sempre. Justamente porque foi Jesus que disse, tem que perdoar 70 vezes 7. Tudo que o Senhor deixou como bom, ou como direção, ou como para a sua igreja fazer, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, é o inimigo de Deus, ele vai querer fazer com que a gente faça ao contrário. Por exemplo, Jesus disse, seja tardio em falar. O que mais a gente gosta de fazer? Falar. Oh, meu Deus do céu! Como a gente fala. E o Senhor disse que a nossa língua é como um pequeno leme, e que, embora pequeno, conduz o barco. O barco é o que mesmo? A nossa vida. A nossa vida não deve ser dirigida por esse pequeno leme, mas sim pelo Espírito Santo. Voltamos lá. 70 vezes 7, Pedro. Por isso, o reino dos céus. Aí Jesus conta aqui uma parábola. Que muitos cristãos que estão na igreja já ouviram, mas ainda não entenderam a ponto de praticar. Então, aí você fala, pastor, eu já conheço essa palavra, já entendi. Por que eu estou ouvindo de novo? Se você já entendeu e vai ouvir de novo, é para você ajudar alguém. E você vai entender no final da leitura por que você deve ajudar essa pessoa. Por amor. Mas por que você vai ajudá-la? O que a pessoa está passando que você tem que ajudar por amor? Tá bom? Vamos lá? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. O que é fazer contas? Queria falar, vamos pagar tudo que você me deve. O reino todo, tá bom? E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um homem que lhe devia 10.000 talentos. 10.000. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, como tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Já que ele não tinha dinheiro, então o rei falou assim, então você, sua mulher e seus filhos vão ser vendidos como escravos. Esse dinheiro que eu consegui com a venda de vocês, vai pagar a sua dívida. É o rei. Se o rei falar, tem que acontecer, tá bom? Então aquele servo prostrou-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então
o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Vamos entender aqui? Aquele homem, quando soube que ia ser vendido, ele se prostrou no chão e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque, olha, não deixa eu virar escravo, eu vou pagar o Senhor. O rei era um rei bondoso. Ele olhando isso, ele amou aquele homem e falou: tá bom, além de você não ser vendido, olha lá, perdoou-lhe a dívida. Porque ele falou assim: depois eu vou pagar. O senhor falou: tá bom, você está perdoado, não precisa pagar. Ele perdoou a dívida. Tudo bem até aqui? Você acha que houve alegria ou não? Quem que a gente compara a esse homem aqui, que teve a dívida perdoada? A gente pode comparar com quem? Não. Esse que foi perdoado, não quem perdoou. Quem que foi perdoado? Quem que você pode achar que foi? Hã? A humanidade, nós mesmos. Quem que devia para Deus? Quem que estava separado de Deus pelo pecado? Não era a gente? E agora nós somos o quê? Perdoados da nossa dívida. Nós agora estamos nessa situação aqui, ó. Temos a dívida perdoada com Deus. Tá bom? Tudo bem? Bom. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus criados, um dos seus clientes, vamos dizer assim, que ele devia 100 dinheiros. Quanto que ele devia? 10 mil. Quanto que o cliente dele devia para ele? Só 100 mil. Ele devia muito mais, né? Aliás, ele devia 100 dinheiros e ele devia 10 mil. Mas o devedor dele devia só 100, né? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Opa, já ouvi isso, hein? Não foi a mesma coisa que ele falou para o rei? Seja generoso comigo, rei, que eu vou te pagar tudo. Aí o rei ficou com dó dele, o amou e perdoou a dívida dele. Não é? Você falou que aquele homem que foi perdoado somos nós. E agora, quem é esse que devia para esse que foi perdoado? Quem seria na nossa vida? Quem seria? O nosso próximo, o nosso irmão. Quem é mais próximo? Quem não é servo, quem ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ou o nosso irmão? Quem é mais próximo da gente? Nosso irmão. Dos nossos irmãos, quem é mais próximo? O que está fora da nossa família secular ou dentro da nossa família? Dentro da nossa família. Está entendendo? Então tá bom. Então ele encontrou com um desses e ele pediu para perdoar. Olha o que ele fez. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois... Então ele não deixou. Pegou, mandou prender. Ele não usou de misericórdia, não perdoou. Quando eu falar conserva, era um companheiro. Era igual a ele na sociedade. Tipo, você tem um parente, um irmão na igreja, tipo, né? E ele pediu para perdoar. Como nós. Por isso, qual era na oração modelo? Jesus disse o que mesmo? Pai, perdoa os meus pecados, ou algumas dizem as minhas dívidas, assim como eu perdoo quem? Os meus devedores ou aqueles que têm me ofendido. Tem essas duas versões. Não tem ou não tem? Qual que é mais fácil a gente perdoar? Devedores ou aqueles que nos ofendem? É uma pergunta difícil, né, pastor? Pergunta de prova, mas foi o senhor que me deu isso daí ontem. Quanto tempo você leva para pagar um devedor? Quanto tempo você leva para perdoar quem te ofendeu? Vamos pedir para Deus diminuir esse tempo, né? Bom, então vamos lá. O que aconteceu? Então ele não perdoou, mandou prender o cara até que eles pagassem a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, ou seja, vendo os outros próximos ali, o que ele tinha feito, contristaram-se muito, ficaram muito assim, surpresos e condoídos com aquele que foi preso, porque não pôde pagar a dívida, porque eles sabiam do que havia ocorrido com o que tinha emprestado dinheiro, sei lá. Então, o seu senhor, chamando a sua presença,
E foram declarar ao Senhor tudo o que lhe passara. Foram contar para o rei tudo o que tinha acontecido. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas? Não é dívida. Eita, não é dívida que está escrito ali. É o quê? Ofensas. Jesus disse: o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que está no nosso coração. Se no nosso coração está ali a angústia, a mágoa, o rancor, a Márcia falou aqui de ódio, né? Isso contamina quem primeiro? Onde está guardado. E depois contamina quem está próximo. Já tentou ficar perto de alguém que reclama o dia inteiro? Ou que fala assim: ai, não vai dar certo, ai, que desgraça, ai, que tristeza, ai, e agora? Ai, não, está com cara de doente, hein? Ai, meu Deus do céu, já viu? Está com olheira, está caindo o cabelo. No começo, né? Mas é o dia inteiro falando. Aí você fala: amanhã ele vai acordar melhor. Não, de novo. Aí no terceiro dia você fala: não vou nem querer encontrar mais com essa pessoa. A pessoa está ali, a pessoa desvia. Lembrei. Aí a pessoa fala: as pessoas não gostam de mim, desvia quando estou passando. O que será que está errado? É as pessoas que estão erradas. Não é a pessoa que está errada. Todo mundo está errado. Agora você entrar numa rua, todos os veículos vindo, você acha que todo mundo está na contramão? Será que seria possível você estar na contramão? Né? Então, terminou aqui que o Senhor Jesus disse que se você não perdoar as ofensas, o Pai Celestial também não perdoa suas ofensas. E assim como aquele rei fez, Deus, o Pai vai fazer. O que o rei fez com aquele que não perdoou? Entregou aos atormentadores. Algumas versões traz, entregou aos verdugos. Verdugos é carrasco. O carrasco que tinha lá, o verdugo, ele era encarregado de torturar. Por isso que em outras traduções está atormentadores, torturadores, tira a paz, enferma, tristeza, depressão. Quem pode ser esse no reino espiritual? Os demônios. Você já percebeu que não se fala hoje, se fala em depressão, claro, mas a depressão, em termos de noticiário e de notícia, está em segundo lugar. Agora entrou a ansiedade, crise de ansiedade. Você percebeu isso, não? Até pelo ano passado, tal, era depressão. Fulano está com depressão, o ciclano está com depressão. E depressão é algo terrível. Porque faz com que a mente da pessoa fique tão sugestiva a coisas ruins que a pessoa acaba cometendo aquelas coisas ruins. E agora, parece que mudou a moda de enfermidade. Agora é crise de ansiedade. Pessoas sendo internadas, achando que está tendo um infarto, e é crise de ansiedade. E nós sabemos que crise de ansiedade e a depressão é porque algo que está ruim dentro de nós, seja fisicamente ou emocionalmente. Traumas, essas coisas todas, e tem causas especificamente físicas, tem mesmo. E tem causas que é física, mais as coisas emocionais. Traumas. E uma delas é a falta de perdão. Que está lá dentro dela. A mágoa, a ira, a insatisfação, aquele sentimento de rancor. Isso é tortura. Para nós que estamos, entregamos a vida para Jesus e nos tornamos seres espirituais, a Bíblia diz isso. Nós somos seres espirituais, não somos mais carnais, somos seres espirituais. Então nós somos mais suscetíveis o quê? A anjos e a demônios. Então, a falta de perdão, aqui está muito claro, serão entregues. Não é que Deus entrega, muitas vezes nós precisamos conhecer Deus. Deus, Jesus, Pai, Espírito Santo, não faz nada de ruim.
Quando ele fala que entrega a pessoa para ser atormentada, essa expressão significa que a pessoa fica sujeita a isso. Porque Deus é justo. E Deus tem que ser justo também com o diabo, porque senão ele não é justo. Então o diabo vai e acusa, fala, olha, não perdoa, o Senhor ensinou que tem que perdoar. Então, já que ele não está perdoado, o pecado está ativo na vida dele, então eu tenho direito de tocá-lo. Deus é justo. Ele falou, é verdade, é assim mesmo. Então a pessoa sofre. Quanto tempo? Por isso que eu perguntei, quanto tempo você demora para perdoar as dívidas e quanto tempo demora para você perdoar quem te ofendeu? É o tempo da prisão. É o tempo que vai ser atormentado. Para sair da prisão, qual é o segredo? Fala aí. Perdoar. Libertar, Márcia. Libertar. Da prisão. Essa prisão aqui está onde, mulher? Aqui, ó. A prisão dos atormentadores. Aquela pessoa que não tem sossego. A pessoa que na hora está feliz, uma hora está... Né? Não consegue dormir direito. Sente aquele... Eu sempre falava assim para as pessoas que não perdoam. Quando lembra do acontecido, dá uma pontada no peito, assim. Eu não sei explicar. Ela não perdoou. Dói. Né? E ela que está sofrendo. Agora, tudo bem. Aqui está lá em Mateus 18, de 21 a 35. E terminando. Quase, tem mais só um. Na sua opinião, quem tem que perdoar? Quem está certo ou quem está errado? Os dois? Quem está certo ou quem está errado? Diante de tudo que você ouviu aqui. As duas pessoas têm que perdoar. Sério mesmo? Por exemplo, você me fez algo errado. Você está errada. Quem tem que perdoar? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que te perdoar, foi você que fez. Então quem perdoa, está sempre certo. Aí você fala, mas e o que errou comigo? Ele vai se entender com o seu erro. Ele vai pagar o preço do seu erro. Ele não tem que pagar? Agora, quando você não perdoa, mesmo estando certo, quando você não perdoa... Aliás, nós só devemos perdoar quando estamos certos, né? Quando estamos errados, você vai pedir perdão, está errado? Olha, eu estou errado. Então, a gente aprendeu desde pequenininho que se nós estivermos certos, você não precisa perdoar. E Jesus nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7, todo o tempo. O pior, irmãos, é que a gente erra pra caramba também. A gente erra pra chuchu. Pastor, e se eu errar e a pessoa não quiser me perdoar? Como é que eu faço? Bom, a Bíblia é clara. Ela diz, vai até o teu irmão e reconcilia com ele. E se ele não quiser me perdoar? Aí você já fez a sua parte. Diante de Deus você vai orar e dizer, Senhor, me perdoa. Está perdoado. Não tem mais aquele peso, não tem mais nada. Mas a sequência é essa. Vai até o teu irmão e reconcilia com ele. Se o teu irmão não quiser, a sua parte você fez. Né? Tá bom? Tudo bem? Isso aqui é uma coisa complicada. Isso aqui é quase mais uma pregação. Mas o Senhor falou para colocar aqui. E está escrito assim, não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Talvez você conheça alguém que fala assim, não, eu suporto. Eu sei que está escrito lá que Deus não vai me perdoar se eu não perdoar, mas eu suporto. O problema é esse versículo aqui, ó. Que Jesus visita os filhos até a 4ª geração. Porque não existe coisa pior para um pai e para uma mãe do que ver seus filhos doentes, tristes,
sem recursos, não é verdade? Quem é mãe e pai aqui sabe disso, não é verdade? Os filhos não entendem isso. Os filhos só vão entender quando forem pais. Então, se você conhece alguém nessa situação, você deve, por amor, ajudá-los. Tá bom? Como é que eu vou ajudar? Através dessa palavra. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Procure, releia, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, o pastor teve esse entendimento, mas é esse entendimento que o Senhor quer para mim? Eu vou reler aqui e fala comigo. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque a vontade do Senhor para nós, o plano, né? Jesus disse, o meu plano com vocês não é plano de derrota, é plano de vitória. O meu desejo é que vocês vão bem. O culpado quem é? Somos nós mesmos. Quando você lê ali Isaías, quando você lê os profetas, Deus mandou os profetas e Deus diz, e quantas vezes eu falei com vocês, querendo que vocês prosperassem, não tivessem inimigos, mas vocês viraram as costas para mim. Essa é uma palavra para todo mundo. Não é só para Israel e naquela época, é para todo mundo. Virou as costas para Deus, está sujeito à ação demoníaca. Né? Então, que essa palavra tenha morada no nosso coração e que o Senhor nos ajude a fazer da maneira correta. Nos ajude a ajudar o nosso próximo. Lembre-se quem é o nosso próximo, né? Família, os irmãos, e aí o Senhor vai levando você para mais longe.